Olá, irmãos. Boa noite, na paz de Cristo, Rei da Glória. Se você estiver ouvindo, esse vídeo de manhã, bom dia para você, ou boa tarde, se for à tarde que você for ouvir. O importante é que você esteja ligado aí no estudo da Palavra de Deus, né? Nós nos comprometemos com isso. Muito bem, hoje... Essa semana, aliás, toda, foi uma semana muito corrida para mim, muita, vamos dizer assim, tribulação, mas não é tribulação daquela de deixar a gente descabelado, não, mas de muita correria, muita coisa para fazer, muita coisa para resolver. E hoje, então, foi um dia bem difícil. E eu tô assim, achando que a gripe tá querendo me pegar. Eu não tô querendo ficar gripada, não. Mas eu acho que ela tá querendo me pegar. E é complicado isso, né? Fiquei gripada em novembro, fiquei gripada no final de dezembro, começo de janeiro. Aí agora fevereiro, ainda não chegou no final. Eu tô tomando uns remédios aqui de gripe, porque eu tô achando que ela tá querendo me pegar. Então a gente fica mais, sabe como é que é, né? Mais lerdo, né? Quando a gente não está assim tão bem fisicamente. Mas graças a Deus que a gente não pode esmorecer, né? Entregar os pontos, não é isso? Então vamos nós lá para o nosso estudo. Estamos começando e não vamos já começar, não, estamos começando, então não vamos começar, né, a desanimar. Nós estamos estudando Gênesis, para quem está começando hoje, né? Estudando Gênesis, e estamos ainda no princípio. No princípio é Gênesis, né? Gênesis significa no princípio. Mas estamos no capítulo 1 e nos versículos 1 e 2. Começamos com esses versículos e provavelmente ainda vamos ficar algumas sextas-feiras com os versículos 1 e 2, porque eu preciso passar para vocês a base do livro de Gênesis e do seu autor, né, da autoria, tal, etc., o objetivo, por que ele escreveu esse livro, como todo o Pentateuco. Eu preciso passar isso para vocês. Eu já disse para vocês que eu não tenho pressa nenhuma, então vamos devagar e sempre, né? E também não quero fazer vídeo grande para que ninguém fique desanimado. Então vamos começar orando. Eu disse que agora, dessa feita, nós vamos começar sempre orando, né? Então vamos orar para que o Espírito Santo nos dê graça e nos ilumine e nos dê revelação, tá? De acordo com o que cada um precisa, tem necessidade, que o Espírito Santo esteja nos dando revelação. Amém? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos e exaltamos, Senhor, o teu santo e bendito nome, porque, Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso amado, e nós queremos, Senhor, receber aqui hoje as tuas revelações. Nós queremos que o teu Santo Espírito esteja falando ao nosso coração, nos dando a instrução, Senhor, que nós precisamos, porque toda vez que nós nos debruçamos na tua palavra, Senhor, é certo que seremos levados à dispersão, seremos levados, Senhor, a outros pensamentos, a nos preocuparmos com as outras coisas que são próprias do nosso dia. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, que não nos deixes dispersar, que nós estejamos centrados agora, Senhor, para receber as tuas instruções, receber, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar a nós e ao nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor, abra, Senhor, o nosso entendimento, meu Pai, e que esta palavra, desde agora, no seu iniciozinho, ela seja, Senhor, uma palavra realmente fiel e verdadeira, para nos fazer mudar a nossa rota, ou a rota que não está de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir a tua graça e a tua bênção sobre cada um deste grupo, cada um que está realmente, Pai, interessado na tua palavra, interessado, Senhor, em conhecer-te, em conhecer, Senhor, os fundamentos da fé. Ó Senhor, aqueles que estão interessados
em aprimorar os valores cristãos na sua vida, aqueles que estão interessados, Senhor, em conhecer os sinais, os tempos, as eras, o momento que nós estamos vivendo. Senhor, ajuda, Pai, fortalece os meus irmãos, dá graça, Senhor, para que nenhum deles, Senhor, fique sem conhecer aquilo que o Senhor quer e precisa que nós conheçamos. Dá-nos esta bênção, Senhor. Pai, certamente nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa vida, como cidadãos, como brasileiros, muita coisa acontecendo, muitas notícias, Senhor, que nos desagradam, coisas que às vezes nos fazem pensar que o Senhor está distante, que o Senhor não está atento para a nossa angústia, para a nossa aflição. Mas, Senhor, em nome de Jesus, tira isso da nossa mente, do nosso coração, porque nós temos promessas na Tua palavra, do Senhor estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Senhor, nos dê esta bênção, Senhor, de descansarmos em Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que é para nós jogarmos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Faz isso, Senhor. Coloca isto no nosso coração. Coloca essa convicção, essa certeza de que realmente o Senhor tem cuidado de nós. Desde o momento em que nós levantamos da nossa cama pela manhã, Senhor, até o dia seguinte, quando vamos levantar de novo, porque a Tua palavra diz que enquanto nós dormimos, o Senhor não está descansando e o Senhor não se afasta de nós, mas o Senhor está preparando um novo dia para nós. Então, Senhor, que nós tenhamos a certeza e a convicção disso e vivamos em razão desta fé, Senhor. Em nome de Jesus, olha para a nossa nação, olha para este país, Senhor, em nome de Jesus, tira, Senhor, do nosso meio aquelas pessoas, Pai, que estão em posição de autoridade para prejudicar o povo brasileiro, pessoas que estão em posição de autoridade para se locupletarem, Senhor, enriquecerem, Senhor, às custas, Pai, dos tributos que impõem sobre o povo. Tem misericórdia, Senhor. Tira, Senhor, essas pessoas da cadeira de autoridade, Senhor, do poder, Pai, que foi conferido a elas, e a Tua palavra diz que foi conferido por Ti, Senhor, mas que elas não estão usando conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, esteja onde estiver, quer seja no judiciário, ou especialmente no judiciário, quer seja no legislativo, no executivo, que o Senhor esteja agindo com poder, Senhor. Também oro, Senhor, para o povo de Israel, para a nação de Israel. Senhor, a Tua palavra nos manda orarmos pelo povo de Israel, orarmos para que haja paz em Jerusalém. Senhor, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Eu sei que o Senhor está atento para as necessidades deles, meu Pai. Cuida deles, Senhor. Agora, Senhor, nós estamos vendo o horror, Senhor, do que eles passaram e do que está acontecendo agora. Pai, essa troca, né, de pessoas que foram sequestradas e de prisioneiros, Pai, onde Israel está honrando o compromisso, mas esse grupo terrorista não honra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, olha, Senhor, olha para o coração daqueles que perderam seus entes queridos, que estão precisando do consolo do Senhor. Pai, que eles permaneçam firmes, acreditando em Yahvé, acreditando no Senhor Todo-Poderoso, no grande Eu Sou. Cuida, Senhor, do Teu povo, até o dia, Senhor, em que os olhos deles serão abertos e eles se converterão. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro, Senhor, porque se eu orar em meu nome, nada vai acontecer, a minha oração não chegará até a Ti, mas eu oro em nome de Jesus, para que o Teu trono se mova, Senhor, a nosso favor, Senhor, atendendo as nossas súplicas e a nossa oração. Amém. Amém. Muito bem, gente, então vamos lá. Eu fiquei preocupada que eu achei que estava chegando alguém aí, mas não chegou. O que a gente já viu até agora? Nós já vimos, deixa eu chegar um pouquinho para trás aqui, porque quando eu chego
para frente, né? Aí eu saio do foco. Nós já vimos que o livro de Gênesis, ele está dividido em duas grandes partes, né? Que começa em Gênesis 1 até o capítulo 11, contando a história de como tudo começou, como esse mundo começou, como que ele foi criado, né? E isso é muito importante, nós vamos estar falando para o entendimento de toda a palavra de Deus. Na segunda parte, que vai dos capítulos 12 até o final de Gênesis, que é o capítulo 50, é a história de Abraão, um homem que Deus chamou para, a partir dele, criar uma grande nação. E, a partir dele, abençoar todas as famílias da terra. Né? É assim que a gente lê na palavra de Deus. Então, a partir do 12 até o 50, é a história de Abraão e dos descendentes de Abraão, nos quais foi cumprida essa palavra de Deus, essa promessa de que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E a gente, né, que tem um certo conhecimento de genealogia, sabe que essa bênção ela veio se concretizar já há mais de 2.000 anos atrás. Nós estamos em 2025, então mais de 2.025 anos atrás, com a vinda, o nascimento de Jesus Cristo e com o seu sacrifício, se doando, se deixando moer para a nossa salvação. Então todas as famílias da terra são benditas em Jesus Cristo, obviamente aquelas que querem essa bênção, né? É isso aí. Então, foi o que a gente viu, né, na semana passada, que essa primeira parte que a gente está estudando, ela é chamada também da história primeva, ou a primeira história, ou a história principal, né, primordial, tá? E os temas que são tratados aqui, eles são cruciais, são muito importantes para o entendimento de toda a palavra de Deus, tá? Aí, bom, nós falamos sobre isso, mas eu não vou ficar repetindo muito, porque vocês têm, né, a alternativa de voltar lá no vídeo, né, e relembrar, não é isso? Então, vamos continuar hoje, porque nós paramos dizendo que todas essas questões dos capítulos iniciais de Gênesis, né, são tão importantes que alguém já disse que se você tirar esses primeiros capítulos, esses primeiros 11 capítulos, você, na realidade, não vai entender o resto da mensagem da Bíblia, porque o resto da Bíblia não vai fazer o menor sentido se você não estudar com seriedade e não entender esses primeiros 11 capítulos. Foi assim que nós terminamos na semana passada. Então, diante desse entendimento, vamos tratar dessas questões que aparecem aqui, do capítulo 1 até o 11, à mercê da bênção e da graça de Deus, né, gente? Porque se não for, quem sou eu para dar algum conhecimento para vocês? Porque nem eu mesmo tenho. Então, nós dependemos mesmo da presença do Espírito Santo, nos orientando, nos trazendo sabedoria, palavra de conhecimento e espírito de sabedoria, né? Então vamos começar vendo aqui algumas coisas introdutórias a respeito desse livro, do livro de Gênesis. E isso aqui é muito importante ao estudarmos a Bíblia, ou qualquer parte da Bíblia, que nós procuremos lembrar quando essa parte foi escrita. Quando a gente estudou Apocalipse, eu falei para vocês, Apocalipse foi uma revelação que Deus deu a João no primeiro século, aproximadamente no ano 90, quase virando o século, né? Mais 10 anos viraria o século. Foi quando João recebeu aquela revelação. Da mesma forma, toda vez que você for ler um livro da Bíblia, é importante você localizar, saber quando é que isso foi escrito, quem escreveu e quando é que esse livro foi escrito. Porque aí você vai estar sabendo
qual cultura ou para qual cultura aquele livro foi escrito. E você vai poder adequar, né, algumas coisas ao nosso tempo, à nossa época, né? Então é muito importante saber, lembrar quando essa parte foi escrita. Nós queremos lembrar quando o Gênesis foi escrito, por quem foi escrito, para quem foi escrito e com que propósito foi escrito, né? O que trata, né? Seria o que trata esse livro. Então, veja bem, quando você vai estudar um livro, olha as perguntas que você precisa responder, tá? Precisa responder. Por quem foi escrito? Quem foi o autor desse livro da Bíblia? Tá? Para quem esse autor escreveu esse livro? Com que propósito ele escreveu esse livro? Ou o que esse livro trata? Qual é o assunto que esse livro trata? Então isso é muito importante. Então vamos lá. Eu vou falar, né, o que vocês já estão carecas de saber. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E o nome Gênesis, também já falei para vocês, significa princípio. Princípio. Gênesis, tá, no hebraico, significa princípio. Essa palavra hebraica que nós botamos no nome do nosso grupo, Bereshit, que é a primeira palavra que está aqui no livro de Gênesis. Quando ele diz assim, ó, no princípio, ele está falando Gênesis, seria assim. Em Gênesis, Deus criou o céu e a terra. Seria mais ou menos isso. Estão entendendo? Mas a palavra Bereshit já quer dizer, no princípio, Deus criou. Tá? Já falei isso para vocês numa mensagem, né? Até que eu deixei para vocês uma mensagem escrita aí no início do grupo, quando a gente formou o grupo, tá? Então, Bereshit, no princípio, Gênesis, já significa, no princípio Deus criou, tá? Muito bem, Deus criou. Gênesis, ele é sempre tratado e referido na Bíblia. Quando a gente fala em Gênesis, e a gente já sabe que foi Moisés que escreveu, já vem na nossa cabeça os outros 4 livros, porque os 5 primeiros livros da Bíblia, eu diria assim que eles compõem um tratado que Moisés escreveu e deixou para o povo de Israel. Então, quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros, todos eles foram escritos por Moisés, e o objetivo de Moisés quando escreveu esse livro foi o mesmo que eu vou estar pretendendo aqui passar para vocês, né? Então, ele escreveu Gênesis, depois Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Eu estou fazendo, já falei, né, fazendo a minha leitura da Bíblia em ordem cronológica. Então, em ordem cronológica, os livros foram escritos assim, ó, Gênesis, depois Jó, olha, depois Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Eu estou lendo agora Levíticos. Levíticos? Eu estou lendo? Não, estou lendo Números. Vou ver aqui, gente. Agora até fiquei... Números, estou lendo Números, já li Levíticos, estou lendo Números, e daqui a pouco eu vou ler Deuteronômio, nessa ordem cronológica em que os livros foram escritos, tá? Muito bem. Tá, esses 5 livros são o que nós chamamos de Pentateuco. Por que Pentateuco? 5, tá? 5 escritos... história, não seria bem história. Eu vou pesquisar até melhor como é que é, porque que é Pentateuco. Penta a gente sabe que é 5, né? Mas aí a gente tenta entender melhor. Esses 5 livros são também conhecidos entre os hebreus e os judeus como a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio.
tá? Eles também chamam esses 5 livros de lei. Então, Pentateuco, é a Torá e é a lei que os judeus aceitam, né? E concordam e seguem. Todos esses 5 livros, eles são mesmo atribuídos a Moisés. O autor, sem sombra de dúvida, é Moisés. E esse também é o nosso entendimento, né? É a posição do cristianismo histórico, é a posição também do cristianismo clássico, de que esses 5 livros, de Gênesis até Deuteronômio, eles foram escritos por Moisés, o grande legislador da nação de Israel. Isso também vocês sabem, né? As leis que o povo de Israel tem, aí eu estou falando das leis religiosas, tá? Obviamente que hoje lá em Israel existem outras leis, né? Mas as leis religiosas, elas foram escritas pelo grande legislador, o homem que mais deixou escritos leis que Deus deu para o povo de Israel, tá? A única parte, olha só que detalhe importante, porque nós vamos ver isso no Pentateuco. A única parte que Moisés não escreveu, com certeza, é a parte que relata a morte dele, obviamente, né, gente? Eu não ia falar que ele morreu, eu subi ao monte e lá eu morri. Não, né? Não foi ele que escreveu. E nós entendemos, essa parte aí está lá no final de Deuteronômio, tá? Quando a gente tiver um dia estudando Deuteronômio, nós vamos ler isso. Nós entendemos, o cristianismo clássico, o cristianismo histórico, entende que provavelmente, nós não podemos afirmar, provavelmente quem escreveu lá no final de Deuteronômio sobre a morte de Moisés foi Josué. Então, ele pegou os escritos que já tinha de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e lá em Deuteronômio ele acrescentou ao livro de Deuteronômio a morte de Moisés. É um entendimento que a gente tem certeza absoluta? Não, ninguém tem, tá? Ninguém tem. Mas como Moisés não poderia ele mesmo narrar a sua morte, nós entendemos que Josué, o seu sucessor, foi quem escreveu esse capítulo final de Deuteronômio, onde é narrada a morte de Moisés e a forma como Deus o sepultou, porque também tem isso, né? O que nós sabemos, que a gente lê lá em Deuteronômio, é que Moisés subiu um monte e não voltou mais, e eles entenderam, morreu, e não se achou mais o corpo de Moisés, tá? É isso aí. Por que nós dizemos que é Moisés que escreveu Gênesis? Vamos tratar aqui agora só de Gênesis. E qual a importância disso? Então vamos lá. Bem, os próprios livros, os 5 livros, o Pentateuco, em muitas partes, vocês vão ver isso. Eu já li Gênesis, Êxodo, Levíticos e estou lendo Números. Eu já vi isso muitas vezes, onde Moisés escreveu dizendo: e Deus disse a Moisés. Moisés escreveu e Deus disse a Moisés? Moisés escreveu assim: e Deus disse a Moisés: escreve isso, escreve aquilo, escreve isso, escreve aquilo. Vocês vão encontrar isso em Gênesis, em Êxodo, em Levíticos, em Números e Deuteronômio, tá? A gente vai encontrar isso. Então, fica tranquilo que foi Moisés mesmo que escreveu, porque ele colocou ali, Deus disse a Moisés. Muito bem, tá? Essas referências a gente vai encontrar muito, tá? Tem gente que diz dezenas de vezes, eu acho que é dezenas multiplicadas, tá bom? De vezes. Nós vamos encontrar essas referências ao fato de que Deus mandou Moisés escrever aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava presenciando.
Porque, olha só, precisava existir esse registro. Então Moisés estava vivendo um momento e Deus falou para ele, escreve isso aí. Anota isso aí que você está vivendo. Para quê? Para chegar até nós hoje. E nós podermos entender o restante da Bíblia, da Palavra de Deus. Olha o tempo já está indo embora. Né? Muito bem. Depois disso, né? Depois que Deus falou isso, os 5 livros vêm depois, no Antigo Testamento, sempre se referindo ao Pentateuco como a lei de Moisés. Isso é muito interessante, né? Por que não colocar a lei de Deus? É porque os homens, né? Os homens têm essa necessidade de colocar como a pessoa que escreveu e não a pessoa que deu a revelação, né? No caso aqui da Bíblia que nós estamos falando. A Bíblia ela é toda a revelação de Deus. Mas a gente fala, né? Paulo escreveu a carta, né? Paulo escreveu para Timóteo. Não, Deus tocou em Paulo e mandou Paulo escrever, ou Paulo sentiu que deveria escrever aquilo que Deus estava colocando no coração dele de orientação para Timóteo, para que ele pudesse exercer bem o seu ministério. Não é assim? Mas é isso aí. Os 5 livros eles são conhecidos como sendo a lei de Moisés ou também o livro de Moisés. Dezenas de vezes. E outras expressões também semelhantes sempre atribuem a Moisés a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive Gênesis, que nós estamos lendo agora. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus considerava que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros. Ele se refere a dezenas de passagens que a gente vai encontrar do Pentateuco, tendo como autor Moisés. Quando Jesus, né, falando com seus discípulos, pregando para a multidão, quando ele era inquirido por alguém sobre alguma coisa da lei, ele citava Moisés. Isso é muito bom porque a gente fica com certeza absoluta da autoria do livro de Gênesis. Do Pentateuco também, mas da autoria do livro de Gênesis. Por exemplo, vou dar uns exemplos aqui. Eu não coloquei a passagem bíblica, mas vocês podem pesquisar aí e colocar a passagem bíblica. Quando ele se refere às leis da pureza, como sobre lavar as mãos, lavar a louça, lavar as camas, né? A gente falava assim, lavar as camas, não entendo como é que seria lavar a cama. A gente, se lavar a nossa cama, acabou com a cama, né? Mas lá naquele tempo tinha isso, que são as leis da pureza. Jesus dizia que foi Moisés que deu essas leis, que deixou essas leis. Também Jesus diz que foi Moisés que deu a lei do divórcio. Essa eu sei, é Marcos 10, versículo 3, do 1 ao 3, né? Marcos 10, vocês vão ver quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, é lícito divorciar da mulher? Aí Jesus vira para eles e fala assim, o que Moisés falou? Tá vendo? Então, Jesus coloca que foi Moisés que deu para eles a lei do divórcio, né? E Jesus acrescenta, e ele fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Também, Jesus faz uma citação de que foi Moisés que deu para eles os 10 mandamentos, né? Aos 10 mandamentos que Moisés deixou para vocês, tá? Então, ele diz que foi Moisés que escreveu, tá? E ele também fala que foi Moisés que escreveu aquele episódio da sarça ardente, que está lá em Êxodo. Eu não sei aqui, não vou me preocupar em dizer para vocês o capítulo, tá? Procurar isso, tá? O próprio Jesus também testemunha que Moisés escreveu sobre ele, Jesus. Quando ele
fala, né, do Pentateuco, se referindo ao Pentateuco. Então, não há dúvida que o próprio Jesus sabia, né, que foi Moisés quem escreveu o livro de Gênesis e os 4 livros que vêm depois, tá? Isso aí Jesus deixou muito claro para a gente. Na mesma toada foram os discípulos de Jesus, os primeiros cristãos, não somente judeus como gentios, mas eles também consideravam que Moisés é o autor dos 5 livros da Torá do Pentateuco, tá? Então, os discípulos que vieram depois, os que se converteram ao judaísmo, todos eles, lendo a Torá, entenderam que ela foi escrita por Moisés. E a Torá, já disse para vocês, é composta dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Para nós, é essencial que nós mantenhamos isso e entendamos isto. Porque se Moisés, agora presta atenção aí, por que é importante isso? Eu já estou demorando, mas eu vou terminar já. Se Moisés não é o autor de Gênesis e do Pentateuco, então os demais autores bíblicos estão equivocados, né? Quando eles atribuem a Moisés a autoria do Pentateuco. E pior ainda, Jesus também está enganado, porque várias vezes em Mateus, Marcos, Lucas e João, nos sinóticos, né? Várias vezes Jesus disse que foi Moisés que escreveu. Então, perceberam? Se você nega, ou se você encontrar alguém, eu sei que vocês não negam, mas se você encontrar alguém que negue que foi Moisés que escreveu isso, então Jesus mentiu. Então os apóstolos mentiram. Perceberam? Então a importância da gente é entender que foi Moisés, porque o próprio Jesus falou sobre isso, né? Se não foi Moisés que escreveu, Jesus se equivocou nesse ponto aí. E se ele se equivocou nesse ponto, quem garante que ele também não se equivocou nos outros pontos da pregação dele? Olha só, tá vendo? Por que nós não podemos descrer que foi Moisés? Porque se você não crê que foi Moisés que escreveu, então Jesus errou. Se Jesus foi capaz de errar numa coisa simples dessa, que ele tinha todo o conhecimento, né? Ele foi um grande estudioso das leis e dos profetas e da Torá. Aí alguém pode falar assim, então tudo que ele falou também está errado. Entenderam a importância disso, né? E aí você já viu, se você coloca em xeque isso, toda a credibilidade da Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, está em jogo. Então, por isso que a autoria de Moisés é um ponto muito importante para nós. Eu vou parar aqui porque, né, como eu prometi para vocês, eu não quero, tenho que marcar aqui onde que eu parei, eu não quero cansar vocês e nem desanimar vocês, tá? Então eu vou parar aqui, parei aqui, hoje é dia 21. Então eu parei aqui, tô marcando, mas é para nós muito importante entendermos que a autoria do Pentateuco, mas especialmente de Gênesis que nós estamos estudando, foi Moisés, porque o próprio Jesus disse, se referiu a muitas passagens daqui do Pentateuco, dizendo que foi Moisés que disse deixou escrito para o povo de Israel. Entenderam, meus irmãos? Entenderam? Muito bem. Deixa eu ver. Provavelmente eu vou atrasar para colocar, porque já são 7h24. Não sei se eu vou conseguir em 6 minutos baixar o vídeo e colocar para vocês. Mas se não, vai ser só mais um pouquinho. Tá bom? Fiquem com Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e que você esteja crescendo cada dia mais no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. Vou ficar repetindo isso até vocês decorarem e abençoar outras pessoas com essa bênção araônica. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.